Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Governador vai à Câmara Municipal pedir união de políticos a favor dos interesses da Zona Franca de Manaus. O governador interino do Amazonas, Davi Almeida, esteve na manhã desta segunda-feira na Câmara Municipal acompanhado de deputados estaduais. O governador foi ao Parlamento Municipal cobrar a união de toda a classe política a favor da Zona Franca de Manaus. Para juntos nós possamos fazer aqui uma força-tarefa naquilo que eu tenho pregado, da união de força. Nós somos poucos representantes, mas nós precisamos juntar todas as forças possíveis, sem ideologia partidária, sem partidarismo, em prol do bem comum, que é a população do estado do Amazonas. O pedido foi feito devido ao projeto de lei complementar 54/2015, que foi aprovado no Senado e que legaliza os incentivos fiscais concedidos por outros estados, fato que, segundo o governador, pode gerar uma nova guerra fiscal, já que muitos estados começaram a conceder incentivos à revelia do Conselho Nacional de Política Fazendária. A Zona Franca é a nossa principal, na verdade, a mola propulsora da economia amazonense, e quando ela se vê ameaçada, nós precisamos da junção dessa união de forças para defendê-la. O pedido do governador foi bem recebido pela Casa Legislativa. O presidente da Câmara Municipal, vereador Wilker Barreto, considerou o pedido importante e disse que o parlamento fará todos os esforços para ajudar o Estado na manutenção do ICMS à Zona Franca de Manaus. Um modelo que não é um peso para a República, mas infelizmente parece que o Brasil não é feito de um só, ou seja, nós temos vários Brasis dentro do mesmo país, então isso nos preocupa. Tenho certeza que vamos estar irmanados e vamos vencer mais essa etapa. Conforme o último acordo feito entre os estados da federação, o Amazonas ficaria com a alíquota de 10% e os outros cairiam para 4%. Entretanto, ocorreu o substitutivo, que amplia o prazo de concessão de incentivos por 15 anos e não permanece o acordo. Entidades comerciais e industriais como o CIEAN e a FIAN também se juntaram na luta em defesa da Zona Franca, principal modelo de desenvolvimento do estado. Prefeito Arthur Neto anuncia reforma administrativa e muda secretariado. Entre as novidades, parceria com o Exército para a guerra contra a buraqueira. O anúncio das mudanças foi feito no Palácio Rio Branco, no centro de Manaus. O auditório estava lotado, o calor aumentou e teve gente até que passou mal durante a cerimônia. O prefeito Arthur Neto confirmou as alterações que muitos já desconfiavam. A primeira mudança foi referente à criação do Fundo de Solidariedade Social, que será gerido pela primeira-dama Elizabeth Valeico. O vice-prefeito Marcos Rota vai assumir o cargo de secretário municipal de infraestrutura. Na Secretaria de Saúde, sai Homero de Miranda Leão e assume Marcelo Magal de Alves. Na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, assume o vereador Marcel Alexandre. Na Manaus Previdência, assume Isa Amélia Albuquerque. O prefeito destacou o motivo das mudanças. A sociedade civil entra para nos ajudar na medida em que nós conseguimos tocar no sentimento de cada um, porque resgatar as pessoas da pobreza, da situação de infranormalidade, é uma questão de sensibilidade, de amor cristão, é questão de nós termos efetivamente amor ao próximo. Entre as novidades anunciadas durante a cerimônia, a parceria com o Exército Brasileiro para o trabalho de asfaltamento das ruas de Manaus. Foi o primeiro anúncio feito pelo novo secretário de Infraestrutura, Marcos Rota. Está em tratativas com o Exército Brasileiro para que a gente possa conclamar o Exército também a nos ajudar numa verdadeira guerra que nós vamos promover contra os buracos na cidade de Manaus. Prefeito, que está na linha de frente dessa questão, disse: você anuncia a nossa parceria com o Exército Brasileiro. Elizabeth Valeico assinou simbolicamente o ato de posse em nome de todos os novos secretários que assumiram nesta segunda-feira os novos postos no município de Manaus. Suspeito de assassinar sargento da Polícia Militar pede perdão à mãe da vítima durante a apresentação na delegacia. Lineker Araújo Silva, de 25 anos, foi preso no último dia 12 de maio por ter assassinado o sargento da Polícia Militar, Marcos Aurélio Marques Soares, de 52 anos, em 21 de abril. Na Delegacia Geral, onde Lineker foi apresentado, a família da vítima pediu por justiça e pela permanência dele na cadeia.
A polícia afirmou que 2 meses antes do crime, Lineker havia sido liberado em uma audiência de custódia após o furto de um celular. Ao ser apresentado, a mãe da vítima pediu que Lineker se arrependesse do crime que cometeu. O suspeito se ajoelhou e pediu perdão à mãe da vítima, dizendo que não era intenção matar o PM, mas de roubá-lo. Segundo a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, o crime aconteceu quando o sargento e sua namorada estavam lanchando na rua Pedras Corais, bairro Tancredo Neves, e foram abordados por Lineker e Jaiara Kathleen Conceição Leal, que ainda está foragida. O policial tentou reagir ao assalto e levou 2 tiros nas costas. As investigações apontaram que Lineker utilizava uma arma calibre 38 e que alugava motos para executar os crimes. Lineker será encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino, CDPM, permanecendo à disposição da Justiça. Há 2 semanas, a Rede Tiradentes vem mostrando em nossos programas vários problemas causados pela Manaus Ambiental a diversos bairros da cidade. Hoje vamos mostrar mais um na Vila Amazonas, no bairro Nossa Senhora das Graças. A rua Jorge Berg, no conjunto Vila Amazonas, no bairro Nossa Senhora das Graças, há 2 semanas que a Manaus Ambiental foi acionada pelos moradores para resolver um problema do cano que havia estourado, como explica a cozinheira Maria de Jesus Martins. Um cano que estourou e ficou alagando a rua aí. Aí o pessoal ligaram, eles vieram consertar e deixaram o buraco aberto aí. Agora a moradora espera que a empresa resolva o problema, que tem causado dor de cabeça não apenas para ela, mas para os motoristas que trafegam no local e para os demais moradores. Está sendo complicado, porque de tarde tem mais trajeto de carro aqui e fica numa situação apitando, a gente brigando porque querem passar. Tem que vir consertar, porque na hora de cobrar eles sabem cobrar. Nas últimas 2 semanas, nós mostramos aqui na Rede Tiradentes vários outros problemas causados por obras mal acabadas da Manaus Ambiental, como no Campos Elíseos, que um cano estourou e arrebentou a rua, formando um enorme buraco na rua Nova Derli, assim como na Travessa Maceió, que há meses convive primeiro com uma cratera. Depois que a nossa reportagem mostrou a situação, a empresa voltou ao local, fez os reparos, mas não asfaltou a rua e, segundo os moradores, ainda deixaram entulhos nas portas das casas. Imigrantes venezuelanos que ocupam a rodoviária de Manaus serão transferidos para novo espaço em 10 dias. A secretária executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Graça Prola, confirmou que até o fim do mês, ao menos 300 imigrantes venezuelanos serão transferidos para um novo espaço de acolhimento que vai funcionar no bairro Coroado, zona leste da cidade. Por determinação governamental, nós temos até 10 dias para providenciar a transferência deles para o abrigo. Nós já começamos as obras de reforma e adaptação desde anteontem, que está sendo conduzido por uma empresa, da Secretaria de Educação e acompanhada pela Secretaria de Estado de Assistência Social. O novo espaço vai funcionar no antigo prédio do projeto Jovem Cidadão, em frente à Feira do Coroado. O local, que vai abrigar os índios venezuelanos, está passando por reformas em toda a sua estrutura. De acordo com a secretária Graça Prola, o Estado vai disponibilizar toda a assistência aos imigrantes. Teremos a manutenção do serviço médico, teremos o atendimento com assistente social e psicólogo para regularizar a documentação, ver a questão de demandas que eles apresentam e também estamos pensando, ouvindo-os, verificar a questão dos cursos de artesanato, etc., que eles trabalham muito bem. Atualmente, os indígenas venezuelanos estão abrigados de forma precária embaixo do viaduto de Flores, nas proximidades da rodoviária de Manaus. Um dos caciques da etnia Uarau, Juan Pérez, disse que os imigrantes só querem apoio das autoridades brasileiras para recomeçar a vida. Na segunda-feira, o governo começa a fazer o mapeamento das famílias para dar melhor assistência às pessoas que serão transferidas para o Serviço de Acolhimento Institucional Imigrante, conforme afirmou Graça Prola. Nós estaremos com a equipe da Secretaria de Justiça e Cidadania e da SEMASD fazendo o mapeamento das famílias daqui da rodoviária, quem está com as famílias, mães sozinhas com crianças, homens sozinhos com crianças, para poder fazer uma transferência regular, adequada.
Segundo o governo do estado, atualmente a capital amazonense abriga 459 imigrantes venezuelanos, todos indígenas da etnia Huaral, que fugiram da crise econômica instalada no país vizinho. A indicação do novo líder do governo na Câmara de Vereadores pegou a todos de surpresa, inclusive o próprio indicado, o vereador do PSC, Joelson Souza. Os detalhes com o repórter Fábio Melo. No final da tarde desta segunda-feira, o vereador Joelson Silva, do PSC, foi indicado para assumir a liderança do governo na Câmara de Vereadores de Manaus. Foi um pouco de surpresa, a gente observou aqui na cerimônia, foi isso mesmo, o senhor foi pego de surpresa nessa situação aí? Bom, o prefeito não tinha conversado antes conosco, mas a nossa atuação na Câmara tem sido de apoio à Prefeitura Municipal de Manaus. A gente reconhece a dificuldade que hoje estamos vivendo, não só na cidade de Manaus, mas no Brasil inteiro. E temos contribuído lá na Câmara com o apóstolo Marcelo, que é o líder do prefeito. Ele foi chamado para uma outra missão, assumindo a SMTU, e o prefeito me fez o convite aqui, pessoalmente aqui na solenidade, e nós aceitamos. Eu quero destacar que eu pertenço a um grupo político da Igreja Assembleia de Deus, né, que muito me honra. Eu tenho certeza que, com a ajuda dos colegas, quero destacar os colegas valorosos que nós temos lá, todos eles capazes de poder exercer o cargo da liderança, mas um desafio que foi nos dado aqui, nós vamos tentar colaborar, contribuir para que essa gestão do prefeito Arthur, que é uma gestão de muitos desafios, mas que tem conquistado muitas coisas importantes para Manaus, ela possa dar seguimento e possamos contribuir lá na Câmara. É evidente que nós não podemos deixar de ver esse cenário nacional, né, tão difícil para todos nós, mas eu tenho certeza que o prefeito Arthur é experiente, é um político que traz na sua história, no seu patrimônio político, muita experiência, vai poder também nos orientar naquilo que é mais importante, que possa contribuir grandemente para a cidade de Manaus. Obrigado, então, vereador Joelson Silva, que então vai aí assumir a liderança do governo na Câmara de Vereadores. Fábio Melo para a Rede Tiradentes. 3 concursos públicos estão abertos para as pessoas que têm interesse em conquistar uma vaga no mercado de trabalho de forma efetiva. A Universidade Federal do Amazonas oferta 8 vagas em um concurso público para o quadro permanente de professor do Magistério Superior. As oportunidades estão distribuídas entre as unidades acadêmicas da capital, nos departamentos Teoria e Fundamentos, Administrativos, Clínica Médica, Engenharia Mecânica, Letras, Libras e Matemática. O salário aos aprovados no concurso da UFAM pode chegar a R$ 9.570,41 em regime de trabalho de 40 horas semanais ou dedicação exclusiva. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio na Secretaria de Unidade Acadêmica, que disponibiliza a oportunidade. Outra seleção é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com 713 vagas para Manaus e para o interior, destinadas aos cargos de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador para o censo agropecuário. Os valores dos salários informados pelo IBGE vão de R$ 1.600 a R$ 1.900. As oportunidades do IBGE são para os níveis fundamental e médio. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Fundação Getúlio Vargas até amanhã, terça-feira. Outra oportunidade é destinada ao preenchimento de vagas na Prefeitura do município de Coari, com 309 vagas para a contratação de profissionais da saúde em caráter temporário. Os cargos são para ensino médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.124,40 a R$ 3.536,55 e a carga horária de 30 a 40 horas semanais. As inscrições na seleção de Coari podem ser feitas de 5 a 9 de junho no Auditório Municipal Silvério José Neri, na Estrada do Aeroporto União, das 8 da manhã à 1 da tarde, em Coari. Vereadores cobram demandas de governador durante visita ao Parlamento Municipal. Durante a visita ao Parlamento Municipal, vereadores de situação e oposição cobraram do governador Davi Almeida o atendimento de algumas demandas de responsabilidade do governo do estado, conforme destacaram os vereadores Sassá, da Construção Civil do PT, Gedeon Amorim, do PMDB e vereador João Luiz, do PRB. Por exemplo, nós estivemos ontem no Conjunto Viver Melhor, e lá o que mais as pessoas, a população pediu foi um posto de policiamento. Eu quero perguntar por que é que não foi assinada a CPI do diesel. Então essa casa aqui tem que ter resposta. Fazer um convênio para aplicação na recuperação de alguns equipamentos públicos municipais e não
e não para subsídios de transporte coletivo. A visita do governador ao parlamento municipal chamou a atenção pela quantidade de deputados presentes ao compromisso oficial. 10 deputados acompanharam Davi Almeida, quase a metade dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado. Dentre eles, o atual presidente da Casa, Abdala Frache, e o líder do governo, Sabah Reis. O Davi está vindo à Câmara e as pessoas acham que era a Câmara que deveria ir ao governador. O Davi inverte essa ordem natural das coisas e acho que com isso ele dá uma demonstração inequívoca de que ele psicologicamente, humildemente, ele está preparado para exercer essa função de governador. Já procurou o prefeito de Manaus, já entrou em tratativas para que volte a ação junto o governo do estado e a prefeitura para resolver os problemas da nossa cidade. Questionado sobre uma eventual candidatura, o governador evitou falar sobre o assunto. Não, não. Eu estou trabalhando, estou buscando apoios para ajudar o Estado. A presidência da Assembleia Legislativa ingressou com ação junto ao Tribunal Superior Eleitoral na semana passada para tentar realizar a eleição indireta, que permitiria que os 24 deputados escolhessem o governador, que iria concluir o mandato cassado do ex-governador Melo. A ação tramita no TSE. Vereador Chico Preto entra com notificação extraoficial cobrando que o prefeito de Manaus regulamente o uso de aplicativos de transporte na cidade. O vereador Chico Preto, do PMN, entrou com uma notificação extraoficial ao prefeito de Manaus, Arthur Neto, cobrando que o prefeito regularize o uso dos aplicativos de transportes em Manaus. Um mês após a primeira e única audiência realizada na Câmara Municipal sobre o uso dos aplicativos para transportes em Manaus, nada mais foi feito, o que acabou motivando o vereador a cobrar um posicionamento da prefeitura, já que tudo continua circulando normalmente nas ruas. Como explica o vereador Chico Preto. Se a pessoa quer andar de táxi em Manaus, ela tem direito. Se ela quer ir de mototáxi, ela tem direito. Mas se ela quiser ir usando um desses aplicativos, Uber e Etgol, ela também precisa ter esse direito garantido. O uso dos aplicativos pode ser regulamentado através da Lei 12.587 de 2012. Foi com base nela que cidades como São Paulo e Belém já resolveram o uso. Ele é previsto numa lei federal, a Lei 12.587. Cidades como Vitória, cidades como São Paulo, cidades como Brasília já regulamentaram o serviço. E aí as pessoas não ficam mais naquela insegurança saber se estão usando algo ilegal ou não. O serviço ele é previsto em lei e a Prefeitura de Manaus precisa fazer a obrigação dela, regulamentar para que não só a empresa pague os impostos para a Prefeitura, mas como o cidadão também se regularize e ele também, como operador do Uber ou de outro aplicativo, ele passará a pagar também as suas obrigações. Então dizer que não paga não é verdadeiro, as pessoas pagam. Mas o que a gente está brigando mesmo é para que a cidade tenha o direito de escolha. Pela lei orgânica do município, o prefeito tem um prazo de 90 dias para responder o documento. O governo do estado vai emitir CNH social para motoristas do Amazonas. O governo do estado deverá emitir 10 mil carteiras de habilitação de forma gratuita ainda este ano. A CNH social. A ação foi anunciada na manhã desta segunda-feira pelo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Leonel Feitosa, durante o lançamento da Escola Pública de Trânsito. De acordo com dados do Detran Amazonas, apenas 20% dos motoristas das cidades do interior estão habilitados a dirigir. A ideia é fazer com que as pessoas se regularizem, inclusive na capital. Segundo o Leonel Feitosa, a Escola de Trânsito é uma parceria público-privada e contará com apoio de autoescolas e também das prefeituras. Se Deus quiser, até o final do ano, 10 mil habilitações para as pessoas que não têm condições de pagar por uma habilitação. O projeto tem por objetivo aperfeiçoar os investimentos na promoção de ações educativas voltadas para o exercício da cidadania no trânsito, além da formação profissional e de especialistas em trânsito via UEA. Durante o encontro com prefeitos, com palestrantes, foi destacada a importância da municipalização do trânsito, que representa mais recursos para os municípios em recolhimento de tributos. O olhar do governador e do Detran hoje é focado de frente para o interior do estado. Isso é muito importante para todos os municípios do interior do estado.
Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para nosso e-mail. Anote redacal@redetiradentes.com.br ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Muito obrigado por sua audiência, uma excelente noite e até amanhã.